Oi, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. Acabei de assistir a um vídeo do Rico Inglês. Eu sempre estou, assim, assistindo aos vídeos do Rico Inglês porque ele é uma das pessoas novatas no assunto cangaço. Segundo ele, se interessou, se empolgou bastante, mas trata-se de um grande pesquisador, uma pessoa que tem conhecimentos, certo? E então ele fala o seguinte nesse vídeo, que antes ele tomava por base esses livros atuais de supostos escritores, historiadores da época, né? Não faz tanto tempo que ele começou a se empolgar, a princípio, segundo ele falou, com a história, e a história contada totalmente às avessas. Depois ele foi percebendo, ele tem uma capacidade intelectiva muito sólida, dá para ver pelos comentários dele, né? E então ele vai fazer a diferença entre os escritores de antigamente e o fato histórico. Ele está levando não, ele está se aproximando do fato da época. Então, gente, é o seguinte, eu também, como estou estudando essa parte, então nós temos que ir para aquela época para poder entender o lampião, o cangaço lampiônico, que é o que mais tem visibilidade hoje, é o que mais tem pessoas, seguidores, né, no YouTube, no Facebook, e assim vai. Bom, então eu comecei agora também, vou falar o seguinte, vamos lá. Quando o Virgulino nasceu, ele nasceu certamente, há alguma dúvida, que foi no ano de 1897, alguns dizem que foi no ano de 1898, mas o cartório de Taurapiranga, que fica em Vila Bela, onde ele foi registrado, a atual Serra Talhada, expediu uma certidão de nascimento com o nome apenas de Virgulino, certo? E então, qualquer pessoa pode chegar ao cartório lá em Taurapiranga, é o primeiro cartório de Vila Bela, de Serra Talhada hoje, né? Lá tem quatro comarcas não, digamos, quatro cartórios de tabelias públicos, né? São quatro. Então, vejamos, se o Virgulino nasceu em 1898, estávamos saindo de quê? De qual período? Da abolição da escravidão, que foi em 1888. Portanto, o Virgulino nasceu 9 anos após a abolição da escravatura no Brasil, né? O Brasil, o regime do Brasil era ainda, né? Ainda tem aquelas restrições, ainda tem aquelas coisas que nós éramos o quê? Província, Brasil, né? Depois Brasil colônia, província, aí o Brasil passa a Primeira República no ano de foi em 1889, deixa eu ver aqui para não errar as datas, não posso errar as datas, né? E então tivemos a nossa Primeira República, porque antes nossas leis, nós éramos, digamos assim, era Dom Pedro II, quem era o imperador do Brasil, né? E depois que acaba-se o império, então vamos ter a primeira res pública, hoje República Federativa do Brasil, mas as nossas leis eram todas importadas de Portugal, né? Então, aonde é que eu quero chegar? O Brasil e o sertão, distando
500 quilômetros do litoral de Pernambuco, onde o Virgulino nasceu, dá mais ou menos 500 quilômetros, era muito complicado, né? E o Virgulino nasceu ali no Poço do Nego, bem juntinho, pertinho, de 2 quilômetros e pouco, não chega a 3 quilômetros. Eu vou a pé de Nazaré para o Poço do Nego. Poço do Nego antes pertencia até, se não me engano, à Floresta, mas aí hoje dizem que é município de Serra Talhada, Vila Bela, mas porque é muito ligado. Mas o Poço do Nego é bem pertinho, mais perto, você chega a pé de Nazaré do Pico até o Poço Negro, onde nasceu o Virgulino. Então, vamos para analisar esse fato. O Virgulino, ele nasceu naquele período, ele estudou apenas 3 meses com Luiz Soriano, certo? Era um professor que tinha lá em Floresta, em Nazaré, ele dava aula, inclusive o meu pai estudou com o Luiz Soriano, meus tios estudaram também, né? E ainda hoje tem a vendinha do pai de Luiz Soriano lá, para quem quiser ver. Eu convido você aí em Nazaré do Pico, porque foi lá que começou a história do Virgulino. Tem lá, Nazaré do Pico está preservada, a vila está preservada, tem a igrejinha, a capela, né? Onde o padre Kerli, José Kerli, ele foi quem fez o casamento da Maria Licor, da prima do Virgulino, que Virgulino já era briguentinho, aringueirinho, até mesmo foi acabar o casamento da prima com o Enoque, Maria Licor com o Enoque, ele já era assim, certo? Onde é que eu quero chegar? Aí as pessoas dizem assim, porque Virgulino não tinha ideologia. Gente, qual era a ideologia que o Virgulino tinha, né? Qual era a capacidade intelectiva, o intelectual do Virgulino para ter ideologia sociopolítica? Naquela época, os governadores eram nomeados, né? Então, Virgulino não chegava nem perto, e ele não vivia sofrendo, como as pessoas dizem assim, por direitos. Não, isso é mentira. O pai dele ganhou terras lá, né, da família dos Nogueira, né? Ele ganhou terras e eles tinham condições, não eram ricos como os proprietários das das glebas, né? Dos hectares de terra, essa coisa toda, porque aquilo dali vem desde as capitanias hereditárias. Aí a gente vai ter que ir lá para trás para entender. Então, o Virgulino não tinha ideologia política, sociopolítica, coisa nenhuma. Ele não reivindicava direito, ele não reivindicava nada. Ele apenas era uma pessoa com problemas de personalidade. Psicopata nasce em qualquer lugar do mundo, certo? Nasceu em Vila Bela, Serra Talhada. Psicopata entrou para a história, entrou. Por quê? Porque o psicopata, ele tem a lei própria, a lei dele, ele não obedece à lei do Estado, certo? Então, em relação àquela época também ainda, as profissões, vamos às profissões, né? Que ele foi almocreve com o pai dele, né? E ele andava de burro, tinha frota de burro, certo? Tinha, digamos assim, bodes, né? Tinha pouca vaca, mas tinha vaca leiteira e gado. Eles tinham também pouco, mas tinham, ganharam. O pai dele ganhou, né? Para casar com a mãe do Virgulino. Isso aí é uma outra história que depois eu conto, certo? Então, as categorias, né? Que havia aqui no Brasil, as profissões, né? As profissões, porque sabemos que estamos saindo aí do Brasil império para a república, certo? E então existiam os feitores, os capatazes, os padres, os comerciantes, os artesãos, que então vamos incluir o Virgulino aí, que ele entrou nessa categoria, ele era artesão, ele
costurava coisas de couro. Por quê? Porque aquela região ali do sertão era região de gado, de caprinos, né? Ovinos, e era aquele, as pessoas sobreviviam ali, muitos viviam bem, porque tinham muito gado. Ali tem a região do Vale do Pajeú, do São Francisco, né? Rio São Francisco, né? Certo? Então, agora, a distância entre o litoral, aqui, né? Recife, né? Que Recife também não era igual a hoje, é diferente, muito diferente, né? Basta que nós estudemos para a gente ver as fotos de quando começou a desenvolver Recife, a capital de Pernambuco, e o Virgulino era pernambucano, certo? Então, vou mostrar aqui uma prova que a distância, essas estradas de rodagem não eram asfaltadas conforme hoje, tinha os caminhos, né, onde andavam os burros, os cavalos, todo mundo sabe disso, que o transporte, ainda hoje, já desenvolveu bastante a indústria automobilística. Depois vejamos, né, depois de Brasília, de Juscelino Kubitschek, né? Então, vamos trazer para cá, que já depois de 60 que começou isso. Aí a história de Virgulino tem que ser contada desde a época dele, né? E não esses escritórios novos que ficam trazendo e fantasiando e mostrando uma outra realidade que não é aquela realidade da época do Virgulino, certo? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, que eu estou com o livro aqui, vou mostrar a capa, certo? De uma florestana, prima nossa, certo? Que escreveu isso aqui, ó, de Isabel Belícia Ferraz Torres, que é nossa prima, que viveu praticamente aquela época. O pai dela, Euclides, foi um dos que foi Coronel Euclides Flor, certo? Ele foi um dos que andou atrás do Virgulino, assim como o meu tio, que eu vou falar dele agora, Isaías Ferraz Nogueira. Estrada de rodagem, vejam só, estrada de rodagem, né? Aí foi quando foi inaugurada no ano de 1928, foi construída uma estrada de rodagem que liga a cidade de Serra Talhada, que era Vila Bela, certo? Do povoado de Nazaré, Nazaré do Pico, juntinho lá do Poço do Negro, onde o Virgulino nasceu, que eu vou a pé para lá, viu? Certo? Com acesso à Fazenda Ema, que foi o lugar que o meu pai nasceu, os meus avós, né, as nossas raízes são de lá. E então, essa estrada ela foi construída em 1928, mas não era estrada pavimentada não, viu gente? Não era não. Era estrada, abriram a estrada de Serra Talhada para Nazaré, até desviaram agora, não está mais como era não, tá? Foi quando chegou, prestem atenção, pela primeira vez, um automóvel, vejam só, foi pela primeira vez que chegou um automóvel naquele povoado. O nome do carro do meu tio chamavam Baratinha, era uma baratinha, tá? Trazendo visitante, que nem era visitante, era filho de lá, da Ema de Nazaré, né? Isaías Ferraz Nogueira, né? Ao seu torrão natal, certo? Então, vejam só, o município, na vila ali não tinha nem energia elétrica, não tinha posto de gasolina, né? Então, vejamos aqui. O meu tio chegou lá, era, vejam, Isaías Ferraz Nogueira, em seu torrão natal. À época, ele era juiz, o meu tio era juiz do primeiro distrito do município de Serra Talhada, Vila Bela, né? Que é a terra da minha mãe. Meu pai conheceu minha mãe lá e casou-se com ela, certo?
cuja função ele permaneceu de 12 de agosto de 27 a 15 de fevereiro de 29, que ele foi ser juiz de direito. Depois ele passou a tabelião público de Vila Bela, de Serra Talhada. Então, gente, o que eu quero mostrar é que o Rico Inglês está muito certo, porque as pessoas contam a história hoje do cangaço totalmente fora da realidade. Aí é isso que eu digo, vamos desaversar essa conversa, essa história, essas fantasias, né? E outra coisa, o Virgulino, ele era bem aceito lá em Nazaré. Mas como o Virgulino tinha essa personalidade, já desde pequeno, eu já fiz um vídeo, já mostrei, que o Virgulino ele gostava de pegar baleadeira, pegava as mamonas, aquela mamona assassina, né? Que chama mamona assassina. Ele brincava, ele só gostava de brincar, de guerra, de briga, ele pegava os colegas, ele tinha ali amizades, tá? O pai dele era querido, era benquisto lá também, certo? Aí ele brincava e ele tacava as sementes de mamona na turma que eu digo assim, que eram exatamente os primos segundo grau meu, mas também o meu tio, tá? Ele assassinou o meu tio Cândido e meu tio Cândido não era inimigo dele. Ele tinha, agora, a questão do Virgulino é que Virgulino não era um psicopata, né? E então, depois ele vai, ele começa a ver, acabando as feiras lá de Nazaré do Pico, da Vila de Nazaré. Tá lá, gente, por favor, vão a Nazaré do Pico, vão conhecer a história, lá tem um memorial, vocês vão ver as fotos, né, as fotos, as roupas, as fardas, né, dos nossos dos combatentes do cangaço lampiônico. Vocês vão conhecer, agora tem que pedir permissão, viu? Não pode entrar assim não, tem um memorial lá e tudo, mas vocês vão ter que pedir permissão para os parentes, tá? Porque está lá, tem armas da época, né? Tem as indumentárias, tem roupa de Manuel Neto, Mané Neto, do meu primo, tá? Tem todo o material lá. Não é coisa de você ficar inventando, não. Tem sim, certo? O cartório de lá tem o registro das pessoas, aí depois dizem assim, porque os soldados, eles faziam contrato. Mentira! Não era contratado soldado, não era contratado soldado, era alistado pelo Estado, por isso tinha poderes, né? Em Floresta, vocês vão encontrar o quê? Vão encontrar o quartel-general daqui de Recife. Tinha uma sede lá, em Floresta, o batalhão, né? Vocês vão também poder ver, o batalhão está sendo reformado, foi tombado, é patrimônio agora de Pernambuco, né? E estão restaurando, certo? E vocês vão ver a história de Virgulino contada de lá, não é só de Angico não, e nem é só a história que foi contada a partir de 1964, entre aspas, e alguns curiosos que só falam do cangaço, só falam de cangaceiro, né? Tem que falar também das volantes. Temos o Dia das Volantes, também foi instituído dia 1º de agosto, certo? É o Dia das Volantes do Brasil. Também temos para homenagear os nossos soldados das volantes do Brasil. Bom, por hoje eu queria mostrar para vocês que o Rico Inglês está corretíssimo. Muita gente fica malhando o canal dele, mas quem quer estudar tem que ir lá para trás, tem que se aproximar da época do Virgulino, né? E não contar história fantasiosa. Outra coisa que o vídeo pode ficar longo, mas eu quero saber o seguinte, como é que tem a roupa do Virgulino no museu, se a foto que está ali, que foi Melquiades da Rocha que tirou daqueles corpos lá em Angico, né?
Por que é que tem a roupa de Virgulino e Virgulino não está nu? Que disseram, ó, esse corpo aqui, um com a perninha dobrada e outro com a perna sem estar dobrada, um dos dois ali disseram que era de Virgulino. E como é que ele não está nu? Não tiraram a roupa dele para levar para o museu? Então, a pergunta é essa. E me respondam como é que... agora, acredito sim que Virgulino teve o fim ali, naquela região, em Angico, né? Mas isso é segredo de polícia também, que ele não ia dizer, contar tudo, porque era ordem do presidente da República. Getúlio Vargas, à época, mandou acabar com o cangaço, que era uma vergonha nacional, né? Tem um bando de assaltante, não era traficante não, eu ia errando, desculpa, era assaltante, bandoleiros, gente perigosa de má índole, né? Então, o Getúlio Vargas mandou acabar com o cangaço, né? E as histórias foram contadas e saíram contando isso aqui e outra coisa lá, e na realidade as pessoas não aprofundam, não vão até a época para saber que Virgulino nem era religioso, nem tinha ideologia, digamos, política. Qual era a política que Virgulino podia entrar? Qual era a política? Reivindicar o quê? Reivindicar o quê? Se até os governadores, conforme eu já falei, eram, digamos, como é que se diz? Eram nomeados, depois tivemos as primeiras, claro, tivemos as primeiras eleições, né? E então essa é a história. Agora começa a contar do final para o começo, aí dá tudo errado. Dá tudo errado, né? Vamos estudar com seriedade e mostrar que Virgulino era um psicopata, ele tinha problema, ele tinha, não tinha empatia, aliás, o sistema límbico do Virgulino não funcionava, certo? Não funcionava, para ele tanto fazia matar, estrangular, tocar fogo, ele adorava tocar fogo, né? Ele tinha pirotécnico, pirotecnia, se não me engano a palavra, posso estar até errada, mas se não me engano é isso, que tem é fogo, né? Ele gostava de incendiar animais e pessoas e casas. Essa é a história do cangaço.